Olá, viajantes! Bem-vindos! Hoje tem Jaime I, reciclagem, arroz de festa e praia. Hoje é domingo, um lindo dia de sol e o nosso destino é Almassora, uma joia da comunidade valenciana na província de Castellón e a praia de Benafeli. Entramos na cidade de carro e a primeira impressão é marcante. Dirigimos em direção ao centro e vemos um lindíssimo prédio, a Cooperativa Agrícola São José, um edifício que grita a história agrícola desta terra. Mas já lá voltaremos com calma. Decidimos estacionar nas proximidades do centro de saúde, para sentirmos a cidade como ela deve ser sentida, a pé. Almassora é um lugar onde o tempo parece respeitar a tradição, mas não tem medo de abraçar a modernidade. Seguimos em direção ao Ayuntamiento, mas antes passamos pelo Mercat Municipal. Este é o verdadeiro pulmão da vida cotidiana. O mercado funciona de segunda a sábado, das 8 às 14 horas, e é o local ideal para observar o ritmo dos locais. Além das bancas de frutas e peixe, o mercado abriga bares que são o quartel-general do famoso Esmorzareto Valenciano, aquele lanche reforçado a meio da manhã, que é quase um ritual sagrado por aqui. A poucos passos, chegamos à Praça Pericornel. Que espaço magnífico! É uma praça ampla, muito bem cuidada, com árvores, bares e restaurantes aos arredores. É o lugar perfeito para ver a vida passar. O que está achando de Almassora? Diga-nos nos comentários. Aproveite para dar um like, assim sabemos que está curtindo nosso conteúdo. Aqui ergue-se o Ayuntamiento. Este edifício moderno foi inaugurado em 2012. O antigo prédio, que datava de 1969, acabou por se tornar pequeno para as necessidades de uma população que não parava de crescer. Hoje, esta estrutura vidrada simboliza uma Almassora eficiente e pronta para o futuro. Encontramos uma estátua que chama a atenção. Ela homenageia as caldeiras. Para quem não conhece, as caldeiras são o símbolo máximo da identidade de Almassora. Trata-se de uma tradição secular ligada à festa de Santa Quitéria, onde se cozinha arroz em enormes caldeirões de cobre em plena rua para serem distribuídos à população. É um ato de partilha e comunidade que remonta a tempos de caridade e que hoje é o orgulho da vila. Colada à prefeitura, temos a Casa da Cultura. Ela funciona como o centro nevrálgico da criatividade local. Abriga um auditório para teatro e música, salas de exposições, a biblioteca municipal e diversos workshops que mantêm viva a chama artística da cidade. Este é o monumento aos Tambores de Pasión. É uma homenagem a uma tradição que acontece todas as quintas-feiras santas à meia-noite. É a Rompida de la Hora, quando centenas de tambores tocam em uníssono para simbolizar o luto e a força da fé. Agora entramos na Praça Santa Isabel, um nome que nos toca de perto, pois homenageia a rainha Santa Isabel de Portugal. Ela nasceu em Saragoça, aqui na Espanha, em 1271, como infanta de Aragão. Sabiam que ela era neta de Jaime I, o Conquistador? O rei Jaime I foi a figura central na reconquista destas terras dos mouros. É uma bela ponte histórica entre Portugal e a comunidade valenciana.
Começamos a caminhar pela rua principal do centro, rumo ao núcleo antigo. Pelo caminho, notamos algo curioso: pequenos parquinhos infantis com apenas um brinquedo cada. É uma forma interessante de espalhar o lazer infantil por cada esquina, garantindo que nunca falte um momento de brincadeira para os pequenos no dia a dia. Almassora está a apenas 4 quilômetros da capital, Castellón de la Plana, e a cerca de 65 quilômetros a norte de Valência. Esta é uma cidade em pleno vigor, que cresceu quase 9% nos últimos 5 anos, superando hoje os 29 mil habitantes. A economia de Almassora gira em torno da indústria cerâmica, que é a sua principal força econômica, seguida pela construção e pela resiliente agricultura de citrinos. Antes de atravessarmos o Portal do Tempo para o centro antigo, paramos em frente à Cooperativa Agrícola San José. Este edifício é uma obra-prima do início do século XX. Fundada em 1917, a cooperativa nasceu da união de agricultores que queriam proteger sua produção, especialmente a citrícola. A arquitetura reflete essa era dourada da laranja, com detalhes modernistas que mostram que naquela época a agricultura era o verdadeiro motor da riqueza e do prestígio da região. Ao entrarmos nas ruas estreitas do centro antigo, ou La Vila, o ambiente muda. Este semáforo existe porque a rua é estreita, então somente um carro pode passar por vez, evitando acidentes. Algumas casas têm arquitetura e desenhos interessantes, como esta que reflete laranjas, que é o grande motor agrícola desta região de Castellón. Reparem nestas placas de ferro no chão. Elas assinalam que estas construções são parte do patrimônio histórico protegido. Estamos pisando séculos de história. Chegamos agora à Igreja da Natividade. Esta igreja barroca, construída sobre os restos de uma antiga mesquita, é o coração espiritual da vila. Os horários variam bastante no decorrer do ano. No verão, por exemplo, as missas acontecem aos sábados às 19h30 e domingos e feriados às 10 horas da manhã. No resto do ano, sábados e também nas sextas, às 19h30 e domingos e feriados em 2 horários, às 10 da manhã e ao meio-dia. Um detalhe marcante é a sua torre sineira e os tesouros de orfebreria que guarda no interior. É o cenário principal das celebrações mais solenes da cidade.
Junto à Igreja da Natividade, este museu é dedicado à arte sacra e ao patrimônio religioso da paróquia. O acervo reúne uma valiosa coleção do século XV, uma custódia e uma cruz processional do século XVII, além de bordados do século XVIII e a escultura Cristo Facente, de Porcar. Algumas casas têm uma placa que indica uma referência histórica. Esta, por exemplo, indica El Portal, pois aqui era um dos portões de acesso à vila quando existiam as muralhas na época medieval. Os primeiros indícios de presença humana aqui datam da Idade do Bronze. Os vestígios mais significativos desse período e das eras seguintes foram encontrados no sítio arqueológico de Torrelló del Boberot, que apresenta uma ocupação contínua que se estende até a época íbera. Ou seja, entre 1200 a 800 anos antes de Cristo, a Idade do Bronze, e a época íberia foi entre 700 e século I antes de Cristo. São mais de 3.000 anos de história nessa região. Mais uma placa indicando patrimônio histórico. Este é o Centro de Informações Turísticas. Continuamos a caminhada e passamos pela antiga prefeitura, que serviu a cidade entre os anos 60 e 2010. É curioso ver como a cidade se moveu e evoluiu, deixando estes prédios como testemunhas silenciosas do passado. E agora chegamos na Praça Rei Jaime I. Foi ele quem, em 1237, no século XIII, concedeu a Carta de Povoamento a Almassora após a conquista cristã. Sendo assim, este ano, Almassora comemora 789 anos como cidade. Sem Jaime I, a configuração desta vila e de toda a região de Castelão seria completamente diferente. Caminhando pelas ruas, notamos estes equipamentos modernos e muito bem cuidados. São os pontos limpos de proximidade. Almassora é pioneira no uso destas unidades inteligentes. Aqui, os moradores podem descartar desde pilhas e lâmpadas até panelas velhas e pratos de cerâmica. Basta aproximar um cartão eletrônico no sensor para abrir a tampa. O sistema identifica o morador e quanto mais ele recicla, maior é o desconto que ele recebe na sua taxa anual de lixo. Saindo do núcleo histórico, voltamos a ver o lado mais moderno de Almassora. Passamos pelo CEIP Germans Ochando, uma das escolas públicas que educa as novas gerações. Almassora tem 6 escolas primárias, 2 de ensino secundário e uma de ensino para adultos.
Aqui é o centro de saúde que serve de apoio fundamental à comunidade. Além deste, a cidade conta com mais um em outro bairro e outro temporário que funciona durante o verão, em Benafeli. Vemos também a residência municipal da terceira idade. É reconfortante ver um asilo público tão bem cuidado, limpo e integrado na vida da cidade. As faixas de pedestres próximas às escolas têm estas figuras para ajudar a educar as crianças. Interessante, não? Comente o que acha da rede de educação e saúde de Almassora. Mais adiante, o IES Vila Roja. Este instituto abriga cursos de ensino secundário, bachillerato, que é uma referência em formação profissional, especialmente nas áreas de imagem e som e comércio. Tem aproximadamente 760 alunos. E claro, como o esporte é levado a sério, passamos pela piscina municipal e pelas quadras desportivas. Na Espanha, estas infraestruturas públicas são vitais para o convívio social. Para encerrar, deixamos o centro urbano e conduzimos até o mar. Chegamos à praia de Benafeli. Se procuram prédios altos e barulho, este não é o lugar. Benafeli é uma praia de uma tranquilidade rara. A água é daquele azul límpido que só o Mediterrâneo oferece. Só essa vista já valeu um like? Obrigado por nos acompanhar hoje. Assim como falamos em nosso vídeo de Burdiana, Playa El Arenal, que é aqui pertinho. A água agora na primavera é levemente fria e no verão fica até morna, entre 22 e 25 graus Celsius. Aqui em Almassora tem 3 praias, esta aqui, Benafeli e ainda a Plá de la Torre e a Les Goles. Somando as 3 praias, são cerca de 3,5 quilômetros de extensão de areia.
Existem passarelas de madeira que nos conduzem sobre a areia e uma praça muito agradável que abriga uma delegacia da polícia local para garantir a segurança, um parquinho para as crianças e, claro, um bar para relaxar com vista para o mar. É o final perfeito para a nossa visita. Almassora surpreende pela sua dualidade. Tem a alma de um vilarejo histórico e o corpo de uma cidade moderna e funcional. Esperamos que tenham gostado deste passeio conosco. Não se esqueçam de subscrever o canal Vilarejos e deixar o like. Até a próxima!